Pô, já vou mandar uma pergunta, né, o nosso público aqui, Alex, se você me permitir, já vou mandar uma pergunta aqui já para muita gente, eu percebo, né, porque o nosso público aqui gosta muito de carro, o Boleta também é fissurado por carro, nossa audiência ama, né, automóvel. Eu sinto das pessoas, né, conversando com elas sobre os novos carros e os carros antigos. E todo mundo, eu percebo um certo saudosismo, né? Aquela coisa do carro como uma joia. E hoje o carro é visto como simplesmente um modal, né? A indústria, ela visualizou diferente? Você acha que a galera tá saudosista, essa coisa de restaurar carro antigo, nunca teve tão em alta? O que tá acontecendo com o carro? Da paixão para ser uma coisa... Ok, eu preciso me deslocar. Tem de tudo. O que está acontecendo com a indústria hoje é o seguinte. Hoje todos os carros, todos, sem exceção, têm o que a gente chama de obsolescência programada. Uhum. Então o negócio é o seguinte, se o carro vai durar num país desenvolvido, um carro médio dura 12, 14 anos e acabou. Depois de 12, 14 anos, o carro não vale mais nada. Por várias razões. Primeiro, eles têm renda média alta. Vamos falar de Estados Unidos, Europa, Japão. Eles têm renda média alta, então eles têm dinheiro para comprar carro zero. Segundo, você, por taxa de juro baixa, então por 250, 300 dólares por mês, você compra um carro nos Estados Unidos bacana, de 30, 40 mil dólares. E terceiro, em um monte de países desenvolvidos, eles fazem o que o Brasil tentou fazer e nunca conseguiu, que é o Proconv, que é o seguinte, quando o carro começa a envelhecer, a cada 2 anos, ou a cada ano, ou a cada 3 anos, você tem que levar teu carro numa empresa que verifica se teu carro está bom para rodar, e o carro, depois de 10, 12 anos, na Europa, quando você leva teu carro num lugar desse, ou você gasta 3, 4 mil euros e você pode continuar rodando com o carro, e o carro vale isso, ou você larga o carro num lugar, vende para qualquer um e acabou. Então, o carro na Europa é isso que ele dura. Ele é feito para durar 12, 14 anos e depois, como a gente conhece bem a resistência dos materiais, um monte de coisa começa a, vamos dizer, a quebrar no carro. Então, por exemplo, para que eu vou colocar um botão de ar-condicionado que dura 30 anos se o carro vai durar 15? Por que eu coloco um botão de vidro elétrico que vai durar 30 anos se o carro vai durar 15? Então eu vou piorando a qualidade do material até chegar num ponto onde tudo pifa ao mesmo tempo. Isso se chama obsolescência programada. Então, mas as montadoras estudam isso o tempo todo? Para você ter uma ideia, na GM funciona assim, funcionava até uns 10 anos atrás. Se você faz um carro e o carro começa a vender mais do que o programado, quer dizer que você fez um carro bom demais pelo preço que você está vendendo. Uhum. Eles ficam insatisfeitos. Eles falam, a gente programou vender 200 mil carros por ano, está vendendo 300, teu carro está bom demais. Você me fez gastar muito dinheiro nesse carro. Piora ele um pouco porque eu preciso economizar dinheiro. Aí você vai cortando coisinhas ou você vai aumentando o preço. Uhum. Ou seja, absolutamente tudo é programado. E quando você faz 1 milhão de carro na vida útil de um carro, $1 de diferença é $1 milhão. Então, o pessoal olha tudo. Resistência de tudo, dos bancos, das molas, do botão do ar-condicionado, absolutamente tudo. E quando você pega um carro desse e você quer andar muito tempo com ele, ele não aguenta. Por isso que nos países que tem muito carro antigo, Cuba, por exemplo, tem carro da década de 50, 60. Não tem carro da década de 80, porque o carro da década de 80 não aguenta. Entendi. Nem de 90, né? Não aguenta, porque ele custa mais barato, em dólar constante ele custa bem mais barato, mas antigamente liquidificador, o botão do liquidificador durava 50 anos em baquelite, mas o liquidificador depois de 3 anos você troca. Para que você vai colocar um botão caro? Também o liquidificador hoje é muito mais barato do que era. Então tem essa obsolescência programada. Você sabe onde eu vi isso, Carioca? E vivenciando isso, eu na década de 80, eu trabalhava numa empresa que as pessoas não conhecem, mas hoje era Arthur Andersen. Você lembra bem de consultoria, auditoria? Era concorrente da Price. E nesse momento eu morava nos Estados Unidos e foi quando teve a chegada dos tigres asiáticos. Os Estados Unidos era um país que tinham só aqueles carros grandes, duráveis,
de ferro, né? Ou seja, não falava muito de deformação, né? A gente estava preocupado com deformação do carro. Sim, o carro tinha que durar muito e ficar muito tempo, como era o videocassete também, que era para ficar lá 4, 5 anos. E teve essa virada de chave com a chegada dos Tigres asiáticos, quando a Toyota chegou lá, ou seja, os carros começaram a chegar mais descartáveis, vendendo muito, mais compactos, mais econômicos, mas ainda numa época que ninguém se preocupava com o custo do petróleo. Mas eu entrei nesse assunto só para falar de uma disruptura que a gente teve aqui no mercado, e aí foi desse cara. Eu queria comentar duas coisinhas.